Shalom Ubrahá. Nossa paraxá hoje temos o Zohar da paraxá. Esse aqui é o Zohar de verdade. Olha quantos volumes tem lá. Não é o resuminho. Estava explicando para os alunos que a palavra Kabbalah quer dizer recebimento. Ou seja, recebimento, o Zohar foi escrito em uma linguagem metafórica. Então, para decifrar o Zohar, porque a palavra Kabbalah quer dizer recebimento, porque a pessoa só sabe essa matéria, o lado oculto da Torá, se ele recebeu de alguém que recebeu, de alguém que recebeu, até o Rabbi Shimon Bar Yochai. 2000 anos de recebimento. É como a medicina chinesa. Você teve que ir para Pequim, temos aqui a doutora, nossa querida doutora Renata, ela teve que ir para Pequim para aprender medicina chinesa. Então, por que você não lê um livro de medicina chinesa por aí? Por que você não pegou uma aula no YouTube? Por que teve que ir até lá? Porque senão não tem como pegar o original. Então, no nosso caso, é a mesma coisa. Se você não aprendeu Kabbalah de alguém que aprendeu de alguém, que aprendeu de alguém, que aprendeu de alguém, até o Rabbi Shimon Bar Yochai, se você não recebeu do original, você continua sendo leigo no assunto. Imagina um médico cirurgião, ele aprendeu a fazer cirurgias pelo YouTube. Ele entrou no YouTube, ele viu como se faz uma cirurgia, agora ele vai fazer, ele falou, já sou especialista. Eu entrei em vários vídeos do YouTube, eu aprendi como cortar, como abrir, como tirar lá a parte que não está boa, como costurar depois, aprendi o xalocaína que tem que colocar lá, não sei como chama cada coisa. Quem iria passar por um cirurgião desses? Então, isso é Kabbalah, né? Agora, na Kabbalah tem muitas coisas interessantes. Todo versículo na Torá, que ele vem numa linguagem oculta, uma linguagem que está querendo te dizer alguma coisa que você não consegue descobrir isso de uma maneira aparente, de uma maneira superficial, ele está te levando para o lado profundo, para o lado oculto da Torá. E nossa paraxá começa com as palavras Veio Chaye Sará, foi a vida de Sará, e ele começa mostrar para vocês assim direto do original. Ele, se você puder pegar um Chumash Bereshit, eu mostro para eles direto onde está escrito, para vocês verem a diferença. E vamos lá. Olha, o versículo, ele vai dizer assim, Veio Chaye Sará, foi a vida de Sará. E aí ele começa, Mea Shana, a Sará, ela viveu 127 anos. Então, ele não vai te falar, e foi a vida de Sará 127 anos. Por causa que ele não fala isso diretamente, quer dizer que tem coisa oculta aqui. Senão ele te diria, a vida de Sará foi 127 anos. Mas qual é a linguagem do versículo? Ele fala 100 anos e 20 anos e 7 anos. Só que os 100 anos, ele fala Mea Shana, 100 ano. Ano no singular. E depois os 20 anos, ele fala Esrim Shana, ele fala 20 anos. E quando chega no 7, ele fala 7 anos no plural. Por causa disso, diz o Zohar, o fato da Torá ter saído da regra, então quer dizer que está te mostrando coisas que tem por trás. E os Zohar nos conta que Rabbi Shimon Bar Yochai, ele teve uma subida de alma para o Baixo Paraíso. No Baixo Paraíso tem formas desse mundo, tem formas do próximo mundo, do mundo de cima. Quer dizer, o Baixo Paraíso é o mundo da Yetzirah. É mais ou menos a transição entre o nosso mundo e o Alto Paraíso, que é o mundo da Briá. Então, no Baixo Paraíso ainda tem imagens daqui e imagens do mundo que está acima dele. E lá no Baixo Paraíso, da mesma maneira que nesse mundo aqui, você tem uma variedade de coisas. No mundo de cima, essa variedade é maior ainda. Então, no Baixo Paraíso também tem uma yeshiva. Uma yeshiva, lugar que se estuda a Torá, mas é claro que lá eles não têm um limite do livro, né? A pessoa não precisa... Aqui a gente tem limites. Você quer estudar alguma coisa, você tem um livro com letras, com palavras,
Lá você já está acima desses limites. Lá também você não tem esses limites que a gente tem que pegar uma videoaula, alguma coisa assim. Lá você estuda já de uma maneira mais revelada. Mesmo assim, lá tem um Rosh Yeshiva. Rosh Yeshiva, da Yeshiva, essa palavra Yeshiva quer dizer o lugar onde se estuda a Torá. E o Rosh Yeshiva é o rabino-chefe desse lugar. E o Rabbi Shimon Bar Yochai teve um acesso lá ao Baixo Paraíso e ele se encontrou com o rabino-chefe da Yeshiva do Baixo Paraíso. E ele fez essa pergunta para ele. Ele falou, por que está escrito na Torá essa linguagem, Vayuchai Sarah, começa com meia, começa com um número grande, mas o número grande é chamado de Shana, de um ano só. Depois Esrim, também é um número que não é pequeno, mas também é chamado de Shana, de um ano só. E quando chega no Sheva, no número pequeno, é usada a palavra no plural. Está dando ênfase. Está aumentando. Então, o Rosh Yeshiva, rabino-chefe do Paraíso, contou assim para o Rabbi Shimon Bar Yochai. Ele falou o seguinte, olha, vocês são pessoa... essa palavra Ashley, eles traduzem na tradução normal, vão traduzir como bem-aventurado. Se você usar essa palavra hoje, você chega no supermercado, você fala, sou bem-aventurado de ter encontrado esse lugar, vamos te mandar para o psiquiatra, né? Então, porque muitas vezes traduzem os livros, usam as palavras do português eclesiástico, português da igreja, que não é a intenção, assim, quando ele fala shrecha, está dizendo assim, olha, você tem sorte, mas aí traduzem como bem-aventurado, porque 500 anos atrás os portugueses antigos pegavam uma caravela, pegava tempestades no meio do caminho, a caravela era feita de madeira, podia desmontar. Sim. Então era uma aventura. Então tinha um bem-aventurado e um mal-aventurado. Só que hoje a gente não usa mais esse português. Então hoje quem usa um português desses é coisa de igreja, né? Mas então ele diz a shrecha, ele fala, olha, a sorte de quem se diminui nesse mundo, se faz pequeno nesse mundo. Porque quem se faz pequeno nesse mundo, ele é grande no próximo mundo. Então, ele diz essa regra da Torá, esse Rosh Yeshiva do Gan Eden. E ele fala ainda, segunda regra, coitado de quem se esnoba, assim, se engrandece nesse mundo. Quer dizer, coitado de quem pisa em todo mundo, esnoba todo mundo, porque quem se engrandece aqui, ele fica pequeno lá. Duas regras. Então, o Rosh Yeshiva do Gan Eden, ele fala, olha, essas duas regras são reais. Todo mundo que se faz de grande aqui, automaticamente ele vira pequeno lá, ele já é olhado lá de cima como pessoa muito pequena. Todo mundo que se faz pequeno aqui, lá de cima, engrandecem ele. E essa regra, ela é indicada por essa contagem. Que quando a Sara faleceu, está escrito então, foram os dias de Sarah, o número grande é chamado de Shana, quer dizer, ele é grande, então ele recebeu um adjetivo pequeno. O número médio também recebeu um adjetivo pequeno, mas o número pequeno recebeu um adjetivo grande. Então ele diz essa regra, quer dizer, se a pessoa se engrandece, se a pessoa acha que ele é o dono do mundo, lá em cima estão olhando para ele que ele não é um nada. Ah, mas a pessoa pode falar, então tá bom, eu não vou esnobar todo mundo, eu vou só fazer isso 50%. Eu não vou falar que eu sou o dono do mundo, eu só sou um pouquinho o dono do mundo, também não tá bom. Então, até que ele não chega numa situação que ele realmente se considera pequeno, aí lá em cima consideram ele grande, e começam a se relacionar a ele nesse mundo como alguém grande. Ou seja, engrandecer ele lá de cima de uma maneira que só Hashem sabe como fazer isso. E continua o Zohar. Tem a ver com aquela frase, os últimos serão os primeiros, então? Então, esse provérbio, eu não sei de onde ele vem, mas tem tudo a ver.
tem tudo a ver. O que quer dizer? O rei Salomão, ele falou uma frase muito, muito interessante. Ele falou assim, Elohim mevakesh et nirdaf, que Deus, ele vai procurar o bem de quem é perseguido. Então, o que acontece? Geralmente, uma pessoa que sente que ela é grande, ela persegue alguém que ela sente que ele é pequeno. Ela fala, Deus me livre, tem lugares que você recebe uma etiqueta. Você entra no lugar, eles falam, olha, está aqui o seu preço, a sua prateleira é essa, já te coloco no seu devido lugar. Fala, aqui o seu valor é esse. Seu preço está aqui, a sua prateleira é essa aqui de baixo. E não tem como mudar. Então tem sociedades que elas têm as panelinhas. A gente sabe que isso tem em tudo. Tem na política, tem em todas as sociedades, em todos os meios. Infelizmente isso pega às vezes no meio judaico também. O fato da gente morar aqui, a gente acaba pegando um pouco do ambiente. Então às vezes você pode entrar numa sinagoga, você sente que conversaram com você, te avaliaram, te colocaram um preço na testa, te mostraram a sua prateleira e você não abre a boca mais do que isso. Então eu estava contando um dos rabinos da nossa Yeshiva em Kfar Chabad, chamava Rabbi Shneur Zalman Gafni. Ele contou para a gente, para os alunos, a história dele. Ele era responsável pelos judeus americanos assim, que vinham para Kfar Chabad, eram os Balei Tshuva, pessoas que se aproximavam do judaísmo, totalmente ignorantes. Era a geração dos hippies, e eles vinham para Israel. O Rebbe falou para deixar eles estudarem com a gente na nossa yeshiva, não fazer para eles uma yeshiva à parte, não fazer yeshiva de Balei Tshuva, não separar eles, deixar eles estudarem junto com a gente. As aulas eles tinham em inglês, com esse Rabbi Shneur Zalman Gafni. E só que eles estavam junto com a gente nas outras atividades. Tipo, tinha aula, depois a gente estudava juntos, todo mundo num grande salão. Tinha um grupinho da África do Sul, também falava inglês, também vieram com essa turma. E eles, quando a gente comia lá no refeitório, eles cantavam uma música da tribo de Zulu, lá da África do Sul. Eu me lembro, eles sentavam juntos, eles se lembravam da África do Sul, começavam a cantar Georgia Losa, Georgia Losa, Eizindabas, Timalasi Bombarodesi, Wembley Abalega, Georgia Losa. Eu me lembro disso até hoje, que eles cantavam isso sempre. Tipo, eles sentavam juntos, os sul-africanos, cantavam uma música da tribo de Zulu, tipo uma música, para nós aqui, uma música popular brasileira, né? Aí eu perguntei por que vocês sempre cantam essa música. Eu falei assim, porque essa música sempre estava no rádio, lá de Johannesburg, onde eles moravam, tinha um de Cape Town. Sempre tinha essa música no rádio, então na hora que a gente se lembra dessa música, a gente se lembra da nossa... eles tinham saudades da nostalgia. Então, esse pessoal, acabamos ficando amigos, e eu fiquei amigo do Rabino também, do Rav Gafni. E quando o Rav Gafni fazia Farbrengen, fazia festinhas assim para os alunos dele, eu entrava também. Comecei a aprender inglês com eles. Foi muito, muito engraçado. E um dia o Rav Gafni contou para a gente a história dele próprio. Ele na Austrália, ele não era judeu. Ele era um aborígene, daqueles povos que tem das ilhas, né? E ele tinha a cara assim mesmo, assim que... tinha a cara assim que se você encontrava ele de dia, você pensava aquelas tribos, né? Então lembrava muito assim os povos lá das ilhas, né? Assim, e ele falou, então quer dizer, não tinha como falar sou judeu de pai e mãe, não tinha como falar uma coisa que está na cara que não era. E ele tinha uma namorada judia, ele era um grande jornalista, tinha uma namorada judia, a namorada falou, olha, para mim casar com você, você precisa se converter ao judaísmo. Ele não sabia o que era isso, foi pesquisar e viu que era realmente que ele tinha errado até agora, que agora descobriu a religião verdadeira, foi para o tribunal rabínico do Chabad da Austrália, falou, quero me converter ao judaísmo por motivos religiosos.
mas contou da namorada também. Aí eles falaram, a gente não tem como saber se os motivos são religiosos ou se é por causa da namorada. Você está dizendo que você tem motivos religiosos. Então eles falaram, se você concordar que depois da conversão você vai estudar todas as Gemarot, todo o Shas, aqui tem só uma pequena parte disso. E levaria 7 anos estudando uma página por dia, levaria 7 anos, mas você pode estudar 7 páginas por dia e vai levar um ano, mas é um estudo muito complicado. Perguntaram, você topa, você só casa depois que terminar o chás. Aí a gente te faz a conversão, mas com essa condição. Aí ele topou. Aí ele estudou rápido, ele é uma pessoa muito inteligente. E numa certa etapa ele foi para os Estados Unidos, foi para o Yeshiva do próprio Rebbe de Lubavitch, o Yeshiva lá no Kreuz. E quando ele fazia uma pergunta, aí o nome dele, quando ele se converteu, deram o nome para ele de Abraham, que Abraham era o primeiro convertido, patriarca do nosso povo. Então ele falou, na hora que ele fazia uma pergunta, todo mundo olhava para ele e falava, Abraham, espera, deixa a gente perguntar primeiro, depois quando chegar... Depois que terminar a aula, você fica aí com o professor, você pergunta, não atrapalha a aula, por favor. Ele se sentiu realmente discriminado. Ele foi, deram uma etiqueta, etiquetaram ele, colocaram ele na devida prateleira, com o devido preço, falaram, olha, você não está no nosso nível, vai se olhar no espelho. Ele foi conversar com o Rebbe, entrou em Ridas no Rebbe, o Rebbe falou, você tem que trocar o seu nome para Shneur Zalman. Shneur Zalman foi o primeiro Rebbe de Chabad. Aí ele trocou, e isso não se faz no judaísmo, é caso raro assim de trocar o nome. Mas o Rebbe falou, no seu caso é o caso raro, você tem que trocar o nome. Aí trocou o nome e ficou Shneur Zalman. Mas aí todo mundo ouviu que o Rebbe pediu para ele trocar o nome por causa disso. Aí já respeitaram, né? Eu tive um caso assim na Yeshiva também. Não queria entrar, mas já é um caso muito parecido. Tinha uma criança que era assim, né, bem moreninha, e senti que tinha que fazer alguma coisa, senti que alguma coisa não estava dando certo por causa disso, né? Aí conversei com o Rosh Yeshiva, não com o Rosh Yeshiva, com o diretor administrativo. Aí eu falei para ele, olha, preciso pegar ele um pouco mais cedo hoje para levar ele para a cabeleireira, a gente vai tingir o cabelo dele de loiro. Aí o cara levou um susto, ele falou, por quê? Eu falei, porque aí vocês vão se relacionar a ele de outra maneira. Mas falei, tipo assim, precisei uma vez... mas existe isso, infelizmente, em todas as sociedades, existe isso de... colocar uma... né? É cor de pele, é profissão, né? Eles fazem toda uma separação. Você vale pelo que você faz ou pelo que você tem. Então o que ele diz aqui é o seguinte... A pessoa que se considera maior aqui nesse mundo, ele é um bobo. Por quê? Bobinho. Porque por causa disso, no mundo de cima, agora estão desconsiderando ele. Então tudo que ele precisava receber de milagres lá de cima, ele está abrindo mão. Agora a pessoa que se diminui nesse mundo, no mundo de cima começam agora a considerar ele, o que ele pede, ele recebe. Então tinha a história do Shlomo Amelech, que é isso que eu estava contando, que ele falou, Eloquim Mevakeshet Nerdaf. O que quer dizer? Que quando a pessoa é perseguido, mesmo que, dizem nossos sábios, que ele é uma... Não importa a situação, quer dizer que ele deu motivo para ser perseguido, mesmo assim, Hashem, Deus, deixa tudo que ele está fazendo para ajudar essa pessoa que é perseguida. Mesmo que a pessoa deu motivo para ser perseguido. Então, o fato dele ser perseguido... isso já justifica que ele tem uma ajuda especial lá de cima. Mas a linguagem dos nossos sábios é que Deus deixa tudo que ele está fazendo para ajudar essa pessoa. Quer dizer, é uma ajuda, assim, mega ajuda. E o que está por trás disso, diz o Rav Moshe Kramer de Vilna, tinha um grande rabino na cidade de Vilna, na Lituânia. Lá era um centro judaico muito grande, mais de 100 anos atrás. Ele falou assim, nas maldições da Torá
uma das maldições, assim, que Moshe Rabbeinu fala, se a gente não se comportar certo, Deus me livre, não vai ter chuva e a terra não vai dar os frutos. Uma das maldições, assim, que Moshe Rabbeinu fez a gente, se você não comportar certo, vocês vão fugir e não vai ter ninguém perseguindo. Aí o Rav Moshe Kramer de Vilna, ele pergunta, pera, o que quer dizer vocês vão fugir e não vai ter ninguém perseguindo? Se não vai ter ninguém perseguindo, isso é bom. Porque entra como maldição. Ele falou, entra como maldição porque na hora que ninguém te persegue, Deus não te ajuda. Para Deus te ajudar, tem que ter alguém te perseguindo. Porque o rei Salomão fala, que Deus vai deixar tudo o que ele está fazendo para ajudar esse que está sendo perseguido. Mesmo que esse que está sendo perseguido, ele deu motivo para ser perseguido. E o outro não tem motivo, tipo, quer dizer, a pessoa fez coisa errada, está sendo perseguido, Deus vai ajudar ele porque ele está sendo perseguido. Então, quer dizer, se a gente fez coisa errada por causa disso, nós vamos fugir. E não tem ninguém perseguindo, para nós não é bom. Porque se não tem ninguém perseguindo, Deus não te ajuda. Isso falou o Rav Moshe Kramer, ele era provavelmente, acho que era o avô do Gaon de Vilna, alguma coisa assim. Alguma coisa da família do Gaon de Vilna. Então é isso que ele diz aqui. Quer dizer, o nosso status lá em cima, a gente tem como mudar. Você quer ser uma pessoa importante, quer que a sua opinião lá em cima seja levada em conta, quando você pede alguma coisa para Deus, os anjos vão falar, olha, Shem, ele está pedindo, tá, presta atenção e olha. Então, você se faz pequeno nesse mundo, lá em cima você fica grande. O tribunal divino, já na hora que você fala alguma coisa aqui, todos os anjos lá param para ouvir. Fala, olha, Hashem, ele está pedindo, presta atenção no que ele está falando. E o contrário, Deus me livre, quando a pessoa que ele começa a esnobar todo mundo, ele começa a pisar em todo mundo, aí lá em cima ele fica pequenininho. Ele pode rezar, não vai ser ouvido. Então esse é o patente que o Rosh Hashiva da Yeshiva do Gan Eden na Tarton, ele deu para o Rabbi Shimon Bar Yochai, ele fala isso que a gente aprende desse versículo da nossa parashá de Chayei Sarah. Então, Atzlacha, Briut, Parnassá, Beshefa, muito sucesso, muita saúde, muito dinheiro, felicidades judaicas de toda a família, grandes milagres em grande estilo. Então, eu agradeço a presença da nossa querida diretora Rivka Haya. Shalom, Braha. Muito boa aula, tá? Essa aula foi incrível, como sempre, né, Rabino? Agradecendo também a presença do nosso querido convidado, principalmente aqui o Romário, que está com nós há quase 2 anos. Obrigada, Romário, pela sua visita aqui na ONG, pelo seu carinho, seu apoio para nós sempre. Que você tenha muito sucesso nos negócios em São Paulo. E a visita também da doutora Renata, Clayton, que também já era de longa data do Rabino Gloiber, meu querido esposo. Oba! E o nosso querido escritor. Agora temos o nosso livro, deixa eu mostrar aqui para todo mundo. Então estamos dando autógrafo também. Quem vem comprar o livro diretamente na ONG, recebe autógrafo. Só marcar comigo então, só marcar com a nossa diretora o dia. Quem é aqui de São Paulo, bem lembrado, Rabino, quem é aqui de São Paulo e quiser vir aqui para o Rabino já autografar, já pode vir aqui, ele já autografa o seu livro, só marcar comigo, porque o nosso espaço físico aqui é pequeno, então eu fico de 3 em 3 aqui, tá bom? E aí já aproveita, já assiste uma aula, como aconteceu agora com os nossos alunos aqui, e já pega um livrinho autografado com o Rabino, tá bom? Beijo. Agora bastante coisa, faz sentido com a explicação. Oi, foi rápido. Muito sucesso, muita saúde, muito dinheiro, felicidade judaicas de toda a família, grandes milagres em grande estilo. Amém. E muita alegria.